Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí. Bom, aqui é um vídeo rápido falando do retificador de meia onda. Aqui a gente tem então um retificador de meia onda, a gente tem um transformador na entrada, um diodo e a carga. Não necessariamente a gente precisa de um transformador na entrada, né? Isso aqui é meramente um exemplo. O retificador de meia onda não exige um transformador na entrada, como acontece, né, com o retificador de onda completa, que usa um transformador com secundário com derivação central. Nesse caso aqui, a gente precisa simplesmente de um diodo, né? Eu estou falando aqui do retificador de um pulso, né, também chamado de retificador monofásico não controlado, porque ele usa diodos, né, e não tiristores, de um pulso ou também meia onda. Por quê? O sinal de entrada é um sinal alternado, né? Veja aqui nessa forma de onda que a gente tem um sinal vermelho aqui tracejado. Seria a minha senoide de entrada. Essa senoide de entrada, esse sinal, ele é alternado. Na saída, eu vou ter um sinal com polaridade fixa. Eu vou ter mais e menos. E essa polaridade não vai ficar alternando, né? Por quê? Porque o diodo, né, vai criar, né, uma condição da corrente circular apenas em um semiciclo do sinal de entrada, em uma polaridade do sinal de entrada. Então, o retificador de meia onda, ele é um retificador mais básico que existe, né? Esse retificador especificamente, que é um retificador monofásico, né, um retificador onde a entrada é monofásica, a gente tem a utilização de apenas um diodo. Então, devido à simplicidade e devido também ao custo, né, porque necessita apenas de um diodo, é um retificador que para algumas aplicações muito específicas ele pode ser interessante, ele pode ser aplicado. Na prática, para falar uma grande verdade, ele não é muito utilizado. Por quê? Porque com mais um diodo eu consigo aproveitar o semiciclo positivo e o negativo do sinal de entrada. Nesse caso aqui, a gente está aproveitando, né, apenas o semiciclo positivo. O semiciclo negativo a gente está ceifando, a gente está eliminando, a gente está cortando aqui do sinal de entrada. Então veja que analisando a senoide de entrada, eu estou subutilizando o sinal, né? Eu estou simplesmente deixando conduzir, deixando passar para a carga o semiciclo positivo. Então, analisando esse aspecto, esse retificador acaba tendo, né, uma baixa utilização do sinal de entrada. Então, com um diodo a mais, eu consigo produzir um sinal de onda completa, onde eu aproveito o semiciclo positivo e produzo aqui na saída também um sinal com a mesma polaridade, aproveitando o semiciclo negativo. O retificador mais utilizado, monofásico, sem dúvida, é o retificador em ponte de Gritz, né, que utiliza 4 diodos. Esse é o mais utilizado. Ele utiliza 4 diodos e ele não necessita de um transformador na entrada. Então isso facilita bastante aí a não necessidade de um transformador na entrada. Então nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho positivo, negativo. Então positivo, negativo. Esse positivo, negativo vai basicamente fazer esse diodo conduzir. Esse diodo conduzindo, essa tensão do secundário ela vai aparecer aqui na carga, né? Então no semiciclo positivo, que é o vermelho aqui, né, do sinal de entrada, o diodo conduz, na minha carga eu vou ter o sinal de entrada. No semiciclo negativo, em que eu vou ter menos em cima e mais embaixo. Então aqui no secundário eu vou ter a mesma polaridade, um sinal com menos em cima e mais embaixo. Esse diodo D1 vai ficar polarizado reversamente, então ele vai se comportar como uma chave aberta, não vai ter corrente. Não tendo corrente, não existe queda de tensão na carga. Então aqui na saída, o que eu vou ter? Basicamente eu vou ter zero de tensão. Eu vou ceifar o sinal, não vai haver conexão da entrada com a saída. Então o sinal de saída basicamente é esse sinal aqui de meia onda, né? Eu tenho um sinal de meia onda com polaridade fixa. É um sinal variável pulsante aqui. Então basicamente o retificador de meia onda, ele
tem essa simplicidade, apenas um diodo que conduz num semiciclo apenas. Para a gente saber aí o valor médio, né, para a gente calcular o valor médio desse sinal, é como se isso aqui fosse eu poderia fazer uma comparação, né, simples, considerando que isso aqui fosse um monte de areia, né, e que eu quisesse nivelar esse monte de areia. Qual seria a altura, né, dessa área aqui, né, se ela tivesse nivelada aqui, se eu tivesse uma linha reta, se eu pudesse acomodar essa área preenchendo, né, todo esse intervalo aqui, ó, de 0 a 2π. Se eu pudesse preencher todo esse intervalo, qual seria essa altura? Essa altura seria o valor médio. Então, para calcular o valor médio, eu sempre considero a equação da área. O que é a equação do valor médio? É basicamente a área dividido pelo intervalo. Eu estou calculando a área desse sinal de meia onda no intervalo de 0 a 2π, né? Ou melhor, eu posso considerar a área desse intervalo no intervalo de 0 a π e depois eu calculo a área desse segundo intervalo de π até 2π, né? Nesse caso aqui do segundo intervalo, eu tenho o valor médio igual a nulo. Então eu tenho duas possibilidades: calcular a média pelo primeiro intervalo, depois pelo segundo intervalo e somar as duas médias, ou calcular a média diretamente pelo intervalo total. Nesse caso aqui, ó, veja que então o valor da média, do valor médio, é a área. O que é a área? É a integral. A integral de V de t. O que é V de t? V de t é o sinal senoidal. Então é a integral de V de t em relação ao tempo, dividido pelo intervalo. O que é o intervalo? É o período. É esse período t aqui, ó. Então, né, o valor, isso aqui, né, é a equação da definição do valor médio. É sempre a área dividido pelo intervalo. O que é o V de t? O V de t é o sinal senoidal. O sinal senoidal é o que? É Vp seno de ômega t. Ômega t seria o θ aqui, né? Ômega t é o ângulo, né? Normalmente, quando a gente vai fazer esses cálculos, a gente não considera o t, né? Por quê? Porque t é um instante de tempo. Então, para facilitar as simplificações, a gente usa o ômega t. Ômega t é ângulo, né? Aqui, nesse caso, a gente chamou de θ. O ângulo θ é basicamente o ângulo de 0 a 2π, que eu vou substituir aqui. Então, reescrevendo a integral da função senoidal. Mas o que é a função senoidal? A função senoidal é Vp seno de ômega t. O ômega t, que é ângulo, eu chamei de θ. E o Vp, que é o valor de pico da função senoidal, eu chamei de Vl. Então, como o valor de pico é uma constante, eu tiro ele da integral, né? O intervalo, que é nesse caso aqui, que é o período, é 2π. Então vai ficar Vp dividido por 2π. Aqui, nesse exemplo desse material aqui, foi chamado de L, né? Vl, mas seria o valor de pico, aqui o valor máximo. A integral aqui eu posso pegar por intervalos. Então, no intervalo de 0 a π, eu tenho um sinal senoidal. E no intervalo de π até 2π, eu tenho o valor zero, o valor nulo. Então, fazendo a integral de 0 a π, de seno do ângulo θ, né, em relação ao θ, estou integrando em relação a θ, mais o outro intervalo, que é de π a 2π. Mas qual que é o valor desse intervalo? Bom, o segundo intervalo, que é de π a 2π, é um valor nulo, né, que é zero. Então, integral de zero em relação a qualquer coisa vai dar zero, vai ser um valor nulo. Integral de seno de θ é menos cosseno de θ. Se eu fizer essa matemática aqui e substituir π menos cosseno de π menos cosseno de zero e fizer essa matemática aqui, a gente vai ver que o resultado disso aqui vai ser igual a 1. Isso aqui tudo, ó, que está entre cochete, vai me dar 1. Então a gente vai ficar com 1 vezes o valor de pico, o valor máximo, dividido por
por π. Eu comentei aqui que esse conjunto todo aqui, ó, vale 1, na verdade vale 2, viu, gente? Vale 2, porque eu não estou fazendo aqui em detalhes, né? Eu simplesmente peguei um exemplo aqui bem simplificado desse material e estou contextualizando em cima. Então, na verdade, eu vou ter 1 mais 1, que vai me dar 2. O resultado de todo desse cálculo aqui da integral que está dentro do cochete vai me dar 2. Então, esse 2 eu simplifico com esse 2 aqui embaixo. Então, eu vou ficar como resultado final VP, ou V máximo, VL, dividido por π. Né? Então, basicamente, o valor médio de um sinal retificado de meia onda monofásico é basicamente o valor de pico da senoide do sinal dividido por π. Então, essa é a equação do valor médio. Para encontrar a potência média, né, a potência média é o que? Potência é tensão ao quadrado dividido por resistência, ou corrente ao quadrado vezes resistência. A resistência aqui no caso seria a resistência de carga. E também corrente vezes tensão. Nesse caso aqui, como a gente tem o valor da tensão média, a potência média é a tensão média ao quadrado dividido pela resistência. Bom, mas o que é a tensão média ao quadrado? É o valor máximo dividido por π. Só que então a tensão média ao quadrado vai ser a tensão de pico ao quadrado dividido por π ao quadrado, né? Dividido pela resistência de carga. Então, fazendo essa matemática, a gente vai ficar com o valor máximo ao quadrado dividido por π ao quadrado vezes a resistência. Essa seria uma das equações para calcular a potência média dissipada pela carga. Se eu pegar 1 dividido por π ao quadrado, né, eu posso simplificar, esse valor vai me dar aqui 0,1. Então eu poderia dizer que o valor da potência média dissipada pela carga é 0,1 vezes o valor de π ao quadrado dividido por R. Alguns detalhes finais aqui, né? Se eu tenho uma carga resistiva, a corrente, a forma de onda da corrente vai ser igual à forma de onda da tensão. Então, se eu tenho uma tensão de meia onda, né, retificada, a corrente ela vai ser idêntica à forma de onda da tensão. Então, eu vou ter uma corrente nesse formato: semiciclo positivo do sinal de entrada eu conduzo, semiciclo negativo eu não conduzo, né? E assim sucessivamente. O valor da tensão reversa nesse diodo. Quando esse diodo não estiver conduzindo, né, eu vou ter a tensão toda aqui do secundário. Se não houvesse esse transformador, seria a tensão de entrada em cima do meu diodo. Então, o PIV, que é a tensão inversa de pico, em cima do diodo vai ser o valor de pico do sinal de entrada, certo? E basicamente a gente vai ter um semiciclo diodo conduzindo e o outro semiciclo o diodo não conduzindo. Para finalizar, se eu quisesse calcular o valor root mean square, o valor médio quadrático desse sinal, bastaria eu pegar o valor de pico, aqui representado por VL, e dividir por 2. Se o sinal fosse de onda completa, eu dividiria por raiz de 2. Então o valor RMS de um sinal de meia onda é o valor máximo dividido por 2. E o valor médio de um sinal de meia onda retificado é o valor máximo dividido por π. Bom, é isso. Sugiro que você faça exercícios, né, e se aprofunde mais nos circuitos retificadores. Esse circuito aqui é o mais básico e seria interessante também de você usar algum software, como por exemplo o Proteus, o LT Spice, PSIM, o Simulink do MATLAB, para que você possa simular, né, e entender melhor as particularidades de cada circuito. Então, eu fico por aqui, um forte abraço aí, bons estudos e até a próxima.